Oi, pessoal. Gente, não quero me enrolar muito para começar a live, porque eu espero conseguir gravá-la. Fox tá aqui querendo aparecer. É, eu tô muito feliz de poder estar trazendo a Carol para conversar com todo mundo hoje, porque eu recebo muito em consulta pessoas que tem dificuldade de seguir um plano alimentar, uma alimentação equilibrada por conta de ansiedade, de não saber lidar exatamente com as emoções. E eu acho que a astrologia ela tem um papel muito importante no nosso autoconhecimento. Ela é mais uma ferramenta, né, que a gente tem para agregar aí, a gente poder se conhecer um pouco melhor, a gente poder, através disso, iluminar alguns padrões, como eu tinha falado, né, antes. Primeiro, para a gente poder curar alguma coisa dentro da gente, a gente precisa ter o diagnóstico, a gente precisa saber que ela existe, né? E dentro do mapa é muito legal porque nós conseguimos ver vários padrões, né? De como a gente é, das nossas características. E esse mês de julho, né, a gente está trabalhando muito o, o signo de câncer, né? O sol tá em câncer, que é um signo super relacionado com a nutrição, com esse ato de nutrir, né? Então a Carol já entrou, vou deixar pra ela falar, porque é ela que entende sobre o assunto, mas a gente vai mostrar pra vocês que a astrologia pode ser sim uma grande ferramenta para esse auxílio é, dessa integração com a nossa nutrição. Oi, Oi, Carol! tudo bem? Tudo bem? E você? Bem, gratidão pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje. Imagina, eu que agradeço, estou super honrada de te ter aqui. Muito feliz que você aceitou falar sobre esse tema. É, enfim, né? Quero que você se apresente um pouquinho para a audiência que não te conhece, que não sabe quem você é. Conta um pouquinho de quem é a Carol. Tá bom, Bá. Bom, para quem não me conhece ainda, então, meu nome é Carolina Landgraf, eu sou astróloga, sou terapeuta energética também e coach. Desenvolvi um trabalho com astrologia energética, que é um estudo da energia do arquétipo de cada constelação. Então, eu trabalho como terapeuta também usando a astrologia para reencontrar o equilíbrio através do mapa astral, né? Porque na nossa essência original nós somos todas essas energias em equilíbrio. Então, eu desenvolvi esse trabalho hoje com isso, junto com a medicina Ayurveda também, outras ferramentas que eu fui adquirindo aí durante essa jornada de autoconhecimento e de despertar também. Que legal que você trabalha junto com a Ayurveda, Carol, que também super integra essa questão da nutrição, né? Aham, muito, Bá. Através do mapa a gente consegue ver os elementos também, né? É Então verdade. a gente consegue ver, claro que o mapa astral ele é a foto do nosso nascimento, né? Da nossa alma, do momento do nascimento, e a gente sabe que os doshas eles estão em movimento, né? Então a gente precisa ver como a pessoa está no agora, mas com certeza dá super para usar a astrologia nesse sentido também, que acredito que é um pouquinho do que a gente também vai trazer hoje. Com certeza. Carol, então vamos começar já a entrar nesse assunto. E como aqui tem gente de todos os níveis de conhecimento sobre astrologia, eu imagino, eu acho que a gente pode começar a linkar mesmo, fazer um breve resumo como a astrologia, o estudo do mapa astral, ele pode nos ajudar para o nosso autoconhecimento, porque a gente sabe, né, que a partir do momento que a gente se conhece, fica muito mais fácil a gente saber como são os nossos padrões de nos nutrirmos, de nos relacionarmos com a comida, com o outro e todas essas energias da nutrição em si, né? Então, só Uhum. dá uma pincelada aí pra gente começar.
Uhum, com certeza, Mbá. Bom, a astrologia, quando a gente abre o nosso mapa astral, né, a gente vai ver que nós somos todos os signos, o que é uma surpresa, né, para muitas pessoas no primeiro momento. Então, o desenho do mapa, ele já revela que nós temos todos os signos. O que vai mudar é que cada um vai trazer essa energia em um contexto diferente da vida, né? Então, as casas astrológicas, que são 12 casas, elas vão mostrar pra gente cada área da nossa vida e como a gente funciona naquela área, né? E eu Uhum. achei muito maravilhoso que a gente marcou essa live de uma forma super sincrônica e mágica, né? Como o universo atua, que a gente nem viu isso, mas estamos, além de a gente estar com o Sol em Câncer, estamos com a Lua em Touro hoje, né? E são assim os dois signos que falam totalmente de nutrição, que é o que a gente vai Jura? abordar Carol, hoje. sabe por quê? Depois a gente explica um pouco mais para as pessoas, mas a minha casa 4 tá em touro. Tipo, eu Ai, que tenho touro na incrível! casa 4. Que legal, né? Nossa, muito legal. É muito mágico, assim, observar isso. Touro rege a nossa casa 2, né? E Câncer rege a casa 4. Então, como eu falei para uma forma geral, né? Que a gente vai chegando agora, assim, nesse mundo mais astrológico. De uma forma resumida, a casa um a gente sempre vai começar a leitura na casa um, né, que é o ascendente. Então, tem sempre uma setinha do lado esquerdo do mapa. E é justamente a casa do eu sou, né, que revela as nossas personas, a energia que a gente traz para o mundo num primeiro momento. E não necessariamente é o que a gente é. Muitas vezes representa também os nossos mecanismos de defesa, né? Aquela energia que a gente traz no primeiro momento, algumas pessoas já conseguem mais trazer a essência logo no primeiro momento, e algumas pessoas, às vezes, por alguma razão que vem de outra realidade, criam mecanismos de defesa, que é o que a psicologia vai falar também, e criam as personalidades, né? Que a nossa persona é como se fosse uma capa que a gente veste para transitar aqui na terceira dimensão. E acho bem interessante em relação a isso da nutrição também, né? Que assim como na astrologia a gente consegue observar através do nosso funcionamento com os alimentos também, né? Eu vou chegar nessa parte do mapa astral, a gente consegue se conhecer muito melhor também e compreender o quanto a forma que a gente se relaciona com nós mesmos é a forma que a gente se relaciona com os alimentos, com o outro, com o universo. Tudo está integrado, né? Tudo está integrado e não deixa de ser uma nutrição, a forma como a gente se relaciona, né? Esse autocuidado, é, tipo, então, como eu tô em tudo, né, Carol? Como eu tô me vestindo, com quem eu tô me relacionando, é a forma com que eu tô escolhendo me nutrir também, né? Com certeza. Então, que legal tudo isso. E de que forma que a astrologia, para a gente começar a explicar para as pessoas, então, já que você puxou aí o gancho, né? De que forma que a astrologia ela tá relacionada com a nossa alimentação, né? E com a nossa nutrição. Uhum. Olha, eu acredito que assim, através do mapa astral, a gente vendo justamente essas duas casas, a casa 2 que é a casa que Touro rege, e é uma casa que fala dos nossos valores, fala muito de nutrição, Touro também, né? É, E fala muito a casa 2 na realidade, ela fala também da forma como a gente se relaciona com o dinheiro, mas a gente entende que o dinheiro é só uma energia de movimento. Enquanto a casa 4 ela é a casa justamente do nosso fundo do céu, que é a casa regida por Câncer, e fala da nossa conexão com a Mãe Terra, né? E a gente entende o quanto essa nossa base vai ser a nossa base de tudo, né? Vai ser a nossa base para todas as outras casas astrológicas, ou seja, para todas as outras áreas da nossa vida, né? E Câncer fala dessa nossa conexão com o divino também e a forma que a gente se relaciona com as nossas emoções. E Uhum. quando você me convidou para a live, achei bem interessante a gente trazer esse tema, né? Porque quando o Sol ele vai passando pelas constelações e agora ele está em Câncer, né?
ele ilumina, né? O sol é o consciente. Então, ele traz para a luz da nossa consciência, com mais ainda clareza, aquele assunto, né? Aquele tema. Então, esse já é um mês para a gente olhar para os nossos padrões emocionais, para a gente entender quais padrões vieram dessa nossa base, né? Dessa nossa origem, quais que a gente quer continuar caminhando com eles, porque a gente atraiu essa família, esse campo mórfico por afinidade, mas o que que a gente acredita que a gente pode curar, e quando a gente cura também a nossa família, e quais padrões a gente quer continuar nutrindo, né? Então, acredito que observar a relação com os alimentos e estudando essa casa astrológica, o signo que você tiver na casa 4, assim como o signo que você tiver na casa 2, que é muito, que eu falo muito de valores também, quando ela tá em touro, tem até vários memes assim na internet, né, que falam sobre, nossa, ela entrou em touro, só quero comer, né? E por quê? Então, a gente fazer essa avaliação e acredito que começar a entender quando eu como, eu estou realmente com fome, né? O que que eu estou querendo nutrir, o que que eu estou querendo buscar através da nutrição. E eu acredito que estudando essas duas casas astrológicas, tanto o funcionamento da sua casa 2 quanto o funcionamento da sua casa 4, que vai revelar muitos padrões emocionais também, assim como a sua relação com a energia de câncer de uma forma geral, que você vai conseguir ver também no seu mapa astral. A gente vai conseguir identificar se existe algum padrão de compulsão, se pode existir alguma distorção também relacionada a nesse sentido, e que a pessoa, por algum motivo, está compensando, né, com os alimentos. E se ela está fazendo isso que está faltando, na verdade, né? Jura que a gente pode ver isso no nosso mapa, Carol? Eu não tinha ideia! Que legal! Nossa, é incrível. E você sabe que quando eu fui ver que signo que eu tinha na minha casa 4, né? Que é a casa assim que fala muito da nutrição, que era o que eu sou meio leiga, assim, eu estudo e tal, mas meu Deus, nem se compara, né, com o conhecimento mais profundo que você tem. E aí eu fui ver minha casa 4, eu vi touro, eu falei, ai, gente, mas touro, eu sei que touro gosta de comida e tal, né? Mas que é aquela coisa Uhum. muito rasa que a gente acaba tendo sobre cada signo, assim, né? Mas que interessante, que legal. Olha que a importância, né? Como uma ferramenta mesmo de autoconhecimento, já para você poder curar certas coisas e também diagnosticar certos padrões que muitas vezes você acaba se culpando, e eu vejo que assim muitas vezes acaba querendo buscar porquês e razões e motivos. Ah, eu tô assim, aí começa a viajar por causa daquilo que aconteceu. E às vezes não, né? Às vezes é Uhum. uma coisa que já tá ali. Nossa, que interessante, Carol. Muito legal. Muito legal você trazer isso. E eu acho legal, Bah, a gente trazer também que tudo que a gente está, né? A gente não é nada. Então, por mais que a É. pessoa ela vá fazer essa pesquisa no mapa astral dela e ela comece a ter alguns insights nesse sentido, é sempre importante ela compreender que a gente só busca esse autoconhecimento para saber como a gente está, mas não para cristalizar que a gente é nada, né? Então, assim, se nesse momento eu tenho essa distorção, eu vou trazer para a luz da consciência para que eu possa olhar e então curar, né? Então, acredito que um exercício interessante para esse período seria até fazer com esse foco mais em nutrição, né? Que claro que tudo está integrado, fazer uma meditação, se conectar, sabe? E olhar para essa energia. Até o dia de hoje seria incrível para esse exercício com a Lua em Touro e o Sol em Câncer. Acredito que seria super complementar. E deixar vir, sabe? O que que é nutrição para você, né? É do que você nutre os seus relacionamentos, do que você se nutre. Então, fazer essa avaliação de uma forma geral e compreender, né? Que a gente sabe que muitas vezes a pessoa acredita que está com fome e, na verdade, ela só está ansiosa, por exemplo, né? E câncer é um signo muito das emoções, né, Carol? É um signo que, assim, sente muito as emoções, a flor da pele e tudo mais. E, e é um signo também relacionado à nutrição. Então, e a gente, eu acho que assim, a maioria das pessoas, se não o tempo todo, em algum momento, come influenciado pelas emoções, né? Então eu tô Uhum. feliz, eu quero comemorar, eu quero um bolo. Eu tô triste, eu preciso comer porque parece que
sabe, preciso de algo aqui que tá me faltando, ou preciso gerar um movimento que eu não consigo no externo e acabo colocando para dentro, porque é uma energia, o alimento. É importante a gente falar isso, né, Carol? Eu sei que também super entende da energética dos alimentos, que os alimentos, eles são uma energia, uma fonte de vida, assim, que tem a capacidade de nos nutrir ou nos intoxicar, dependendo do alimento que a gente escolher ingerir, assim como o pensamento, né? Aqueles que a gente escolher colocar para dentro, o alimento é a mesma coisa. E, então, assim, eu acho que as emoções e o nosso comportamento alimentar estão muito relacionados, assim como o signo de câncer traz isso, né? Então, eu acho que, assim, até um certo ponto, eu não diria que é normal, mas é comum as pessoas fazerem isso, né? Mas a partir do momento que a gente traz a luz do que a gente está fazendo, né? Então, tipo, eu estou comendo porque eu tô triste com o que aconteceu, ou porque eu tô nervosa, eu tô ansiosa com certa coisa que vai acontecer. E eu acho que dar essa pausa e pensar assim, será que o alimento ele vai me ajudar a resolver esse problema? Ou ele vai me gerar uma culpa ainda maior, né? Então, eu E vai acho que fazer. embotar também, né? Assim, no sentido da pessoa não ter essa verdadeira conexão com o que ela está sentindo. Então, a gente vive numa sociedade que, como que eu posso dizer, muitas pessoas ainda estão muito no automático. E o que eu tenho observado, Bah, em relação a esse processo, com a relação com a alimentação, é o quanto hoje eu percebo alguns alimentos, eu falo, gente, eu consigo perceber que isso não é um alimento, sabe? Para mim é como se eu estivesse comendo um pedaço de papel, porque não tem nenhum valor nutricional. E a gente fazendo um vínculo, né, com os nossos padrões emocionais de forma geral, às vezes as pessoas procuram no alimento um prazer ou estão se sentindo muito carentes e aí às vezes se relacionam com qualquer pessoa, mas do que essa pessoa está te nutrindo? Né? Ela está te nutrindo de algo que você quer e é a mesma coisa com os alimentos, você está ingerindo para o seu corpo algo que você quer ter no seu corpo, então não a gente só ir se relacionando ou só ir se alimentando sem sentir, né? E entender que nossa conexão direta com aquilo que realmente está acontecendo é muito importante do que a gente só criar mecanismos de fuga, né? Então, uma hora é o alimento, uma hora é uma outra coisa. Então, acredito que através do mapa, analisando o funcionamento emocional, a pessoa pode muito também analisar onde a lua dela tá, né? Câncer é regido pela lua. Mas de uma forma geral, o funcionamento da lua em Áries, qual que é esse funcionamento? Então, a pessoa vai conseguir entender bem também como ela lida com as emoções e com certeza ela vai conseguir fazer uma associação com a forma que ela se relaciona com os alimentos também e talvez entender que ela pode desenvolver algo dentro daquela necessidade dela. Por exemplo, é muita coisa, né, para trazer. Mas uma pessoa que tem a lua em gêmeos, né? Às vezes ela precisa muito comunicar, conversar para elaborar uma emoção, né? Então ela tendo essa compreensão, ela vai entender que no momento que vem muita energia assim, talvez, ao invés de você pegar qualquer coisa para comer na geladeira, liga para uma amiga, sabe? Grava um vídeo, liga para uma amiga. É o que eu costumo falar para os meus pacientes, né? Então, assim, tá muito conectado, percebeu? É fome ou é vontade de comer? É vontade de comer. Tá tudo bem, gente. A gente tem vontade de comer sem ter fome. Aí você percebe da onde, de que lugar tá vindo essa vontade. Se tá vindo, é porque eu cheguei final de tarde, tô cansada do trabalho, não tive nenhum prazer no meu dia, eu tô em busca de algum prazer, alguma coisa assim. Então tá, pensa, tem uma lista das coisas que te dão muito prazer que você pode fazer para substituir o ato de comer. Porque o que acontece, Carol, não que comer seja um problema, muito pelo contrário, mas a maioria das pessoas que buscam se alimentar para suprir, né, algo muito que é emocional, por exemplo, um prazer, depois vem a culpa. E você, acho que mais que qualquer pessoa sabe que a culpa ela tem é, um padrão vibratório muito baixo. E aí começa a entrar num ciclo de baixa autoestima e de comer mais e por aí vai, né? Então é legal ter essa lista de coisas para fazer. E, nossa, você deu uma super ideia, porque
realmente, para cada um vai funcionar alguma coisa, né? Uhum. Então, pessoas talvez mais energéticas, ai, não, eu vou sair para correr, para caminhar, vou dançar, né? Ou então, ai, não, vou ver um pôr do sol, enfim, né? Com certeza, assim, igual Lua em Ares, né? Como você falou, aí a gente já saberia o que indicar para essa pessoa. Então, o mapa ajuda muito nesse sentido, né, Bá? Como você trouxe, que é muito particular, cada um vai ser de uma forma, né? Vai para cada um algo pode resolver um pouco melhor. E em relação a isso que você começou, né, a live também relacionada à casa 4 fala Uhum. muito também da nossa relação com a nossa figura materna, né? E a gente entende que câncer é água, né? E a água, ela transmite informações. Isso também é física quântica, né? A gente sabe. E através do leite materno a gente pega muito dessas informações, desses padrões, né, vibracionais, esses padrões de forma de se relacionar, padrões emocionais, e muitas vezes a gente sabe relação com a comida também, né? Então acredito que analisar de uma forma geral o que vem também do relacionamento materno, avaliar como foi esse processo de nutrição, de amamentação, tudo isso a gente consegue ver também no mapa astral, né, através do estudo dessa casa 4, e a gente consegue já identificar possíveis distúrbios alimentares também relacionado a Uhum. isso, e sempre entendendo que a gente pode transmutar essa energia, né? Ou já pode estar integrada também, né? Que ao longo da vida Uhum, você veio ali integrando de alguma forma. Então, olha só quanta coisa que a gente uhum. tem aí dentro do mapa astral para nos auxiliar, né? Dentro da alimentação. A gente tem a casa 4, a casa 2, a gente tem a lua, câncer, touro e a nossa relação com a nossa mãe. Isso? Olha, eu Ou com a acredito figura que materna? sim, com a figura, eu acredito que tudo vai estar integrado, né? De alguma forma, assim, não acredito que a gente consiga fazer uma leitura separando, né? Da mesma forma que a gente atua a Uhum. nossa forma de trabalho holística, né? Considerando o Sim, todo. sim. Mas eu acredito que a gente vendo esses fatores, né? A casa 2, a casa 4, o posicionamento da lua, como tá essa relação com o feminino, a gente pode estudar, enfim, muitos fatores também, né? Outros fatores que já me vêm aqui também. Mas de uma forma geral, eu acredito que para uma pessoa que talvez seja um pouco mais leiga, né, mas ela ainda tem algum contato com a astrologia e tem interesse também, né, de usar essa ferramenta, eu acredito que ela pode. Alguém falou aqui sobre a casa 10, né? A casa 10 é nosso funcionamento com a figura paterna, né? Com a figura masculina, que às vezes é até a mãe mesmo, assumir essa figura mais paterna, né? Mas de uma forma geral, a gente consegue, para uma pessoa um pouco mais leiga, talvez só fazendo o estudo da Lua, meu Deus, a pessoa já pode conhecer muito, né? Que a Lua fala sobre nossa elaboração emocional, funcionamento energético, e com certeza através disso ela vai conseguir também encontrar, ou sozinha, ou com auxílio de algum astrólogo, alguma forma para lidar com a alimentação, caso haja alguma necessidade de olhar para isso, né? Alguma distorção, algum distúrbio alimentar. Através apenas do funcionamento da Lua, a gente já conseguiria encontrar muitas soluções mais particulares, assim, para cada um. Sim, e principalmente por o regente de câncer ser a lua também, tem essa coisa da figura mais feminina, mais materna, né? E a gente sabe que o ciclo da mulher é muito parecido com o ciclo da lua, então eu acho que só de a gente tentar se conectar, né, o nosso ciclo com o ciclo lunar, a gente já consegue descobrir muita coisa, né, Carol, sobre nós mesmas, sobre Uhum. esse funcionamento, né? Eu até fiz um videozinho lá do Sim, eu ciclo tava lembrando disso agora. Achei é, incrível o seu vídeo, ficou do muito ciclo incrível. do ciclo da mulher, porque eu vejo muitas vezes a gente querendo se cristalizar, querendo ficar tipo, meu Deus, por que eu tô assim? Não, eu tenho que estar produtiva, eu tenho que estar. Mas a gente não é. E assim, ninguém é. Mas mulher, mais do que homem, é mais cíclica, muda mais, né? E eu acho que a partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente começa a se respeitar mais. E é tipo assim, se
se acolher mais, né? Tipo, tudo Uhum. bem, eu sou assim, né? Hoje eu tava super ansiosa, até compartilhei com você, né? Eu falei, nossa, eu tô ansiosa, hoje tem muito trabalho acumulado. Aí depois, quando eu fui ver, a Lua tava fora de curso, eu falei, tá explicado, calma, Bárbara, não é só com você. Então, assim, você se acolhe um pouco mais, né? Quando você tem Aham. um pouco mais de ferramentas para se autoconhecer. Com certeza, a base, quando a gente traz para a luz da consciência, já é esse primeiro conforto, né? Então, quando a gente também observa a lua, inclusive quando eu vi o seu vídeo, eu fiz várias associações na hora com as fases da lua, sabe? Achei muito legal. Aham. E eu pensei justamente isso, o quanto eu aprendi um monte com o seu vídeo, né? Muitas coisas eu não sabia. E eu percebi assim, cara, quanto se a gente tem consciência, a gente já se cobra menos, né? Como a gente fala assim, tá, eu tô nessa fase, então eu vou me respeitar. Por exemplo, né, quando vem a nossa lua, né, a nossa menstruação, a gente entende que o nosso corpo, nossa, tá demandando muita energia. Então, por que que eu vou ir contra isso, sabe? E a mesma coisa quando a gente observa a lua, vê onde a lua tá. Então, a gente sabe, nossa, tô sentindo mais fome, porque a lua tá em touro. Mas assim, eu vou entender, não vou cristalizar isso, né? E vou então abrir a geladeira e sair comendo um monte. Calma. Por que que eu Exatamente. sinto fome, né? Por que que eu sinto fome quando a lua tá em touro? Então, olhar para a base nutricional, porque touro fala muito de nutrição no sentido também de amor, né? As pessoas que têm a lua em touro são muito amorosas, como a Gabi, que eu tô vendo que tá aqui, a Zizi, nossas amigas, né? Muito fofas. Uhum. Uhum. E as pessoas que têm a lua em touro têm essa capacidade muito de nutrir os relacionamentos, são muito pacientes. Então, a energia de touro que fala de nutrição, quando a gente entende isso também e a gente entende, tá, calma, eu só tô procurando esse acolhimento através do alimento. Mas se eu trouxer isso para a luz da consciência, entendendo que hoje a lua tá em touro, talvez não seja fome, talvez seja sono, sabe? Talvez se eu Uhum. me permitir ficar um pouco mais quietinha, eu não vou precisar comer tanto. É um momento de integração quando a lua tá em touro, sabe? E aí você se sente com menos energia. E talvez se você não compreender isso, você vai achar que você tem que comer mais, né? E de forma invigilante. Ah, tô com menos energia, seu corpo manda um sinal, preciso comer mais. Mas talvez Uhum. não, você tá com menos energia porque não é o momento do ciclo lunar de você ir para ação. É o momento de você integrar e refletir sobre o que você vai querer nutrir durante todo o seu ciclo até chegar em peixes. Então, faça isso, né? Fica mais quietinho, integra também o ciclo anterior, respeita o que a natureza está pedindo. E eu até fiz um stories hoje, né, sobre isso, da gente compreender tudo como produtividade, né? Porque para a Uhum. florzinha poder nascer, né, na primavera, precisou existir as outras fases do ciclo e esse tempo de maturação a gente tem também. Então, para que a gente possa ficar hiper produtivo em uma parte do nosso ciclo, é necessário a gente ficar um pouquinho mais quietinha, nem que seja mais deitadinha, meditando, ou na natureza, ou mesmo vendo um Netflix, sabe? Vai ser importante para que você recarregue e depois venha com a corda toda. Mas se você forçar, não, eu quero continuar produzindo igual quando a lua, sei lá, estava em Áries. Mas a natureza não tá te fornecendo essa energia. E aí talvez capaz que você coma um monte de doce para encontrar essa carga de energia, né? E não respeite o ciclo natural das coisas e aí vai gerar esse agravamento, essa baixa vibração de culpa que a gente vai. E quando a gente respeita, acredito, os ciclos naturais de tudo, a gente acaba entrando nesse fluxo da produtividade ficar ainda maior e dá tempo de tudo, né? Sem Nossa, precisar se agravar. total, nossa, faz total sentido, Carol. Nossa, a live já valeu por tudo isso que você tá trazendo agora, nossa, faz muito sentido. E eu falo para paciente meu, sabe, que usa muito café. Ai, não, eu preciso do café porque senão dá tal hora e eu não consigo mais produzir. Eu falei, mas o café, ele só vai estar, na verdade, mascarando uma coisa, porque quando a gente tá cansado, a gente não precisa de café, a gente precisa descansar, né? Uhum. Então a gente acaba mascarando porque a gente acha que o problema tá com a gente, mas na verdade não. A gente está procurando soluções erradas, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga e ela tá passando aí por umas coisas em família. Ela disse: Ah, eu queria estar assim mais
fazendo mais reiki, tá mais, né, na energia e tal, mas eu só consigo ficar, tipo, trabalhar e ficar no sofá assistindo série e tal. E, enfim, eu falei, vai ver, é isso, é esse o momento que tá pedindo. Talvez, sabe, você se conectar agora ia ser forçar. Talvez você só precise Uhum, integrar tudo isso que está acontecendo, né, no uhum, seu, na sua vida e não agir, né? Então, e uhum. muitas vezes a gente acaba até cristalizando esse negócio, eu preciso fazer uma meditação, e às vezes não, às vezes é exatamente como você falou, às vezes só precisa, sabe, descansar, dormir, não fazer nada. Uhum, sentir o que você precisa, né? Como você falou. E até tem muitos países, né, Bá, que é cultural a questão de, por exemplo, você almoçar, e até os escritórios respeitam isso, que é a siesta, né? Porque quando a Uhum, gente almoça, o nosso corpo ele precisa de um tempo para se dedicar a digerir aquele alimento. E muitas vezes as pessoas comem na frente do computador. Então, claro que depois vem uma fadiga, né? Seu corpo nem uhum, conseguiu produzir assimilar a nutrição que ele recebeu. E muitas exatamente. vezes eu tinha muita manhã de café, né? Assim, eu ainda tô tirando um pouco, ainda tomo de manhã, mas antes eu tomava assim 3 vezes no dia, então já tá sendo um avanço. E Bah, sabe que eu descobri que às vezes quando vem essa sensação e eu só respeito o meu corpo, eu te juro, assim, sem exagero, às vezes é 5 minutos, tá? Se não é Uhum, 5 minutos, é 10 minutos. Eu realmente deito, fecho os olhos. E às vezes eu até adormeço, às vezes não adormeço, mas assim, é 5 minutos de verdade, parece que recarrega e eu volto outra pessoa. Então, às vezes, você só precisa respeitar e talvez eu tenha que pôr para carregar, mas tudo bem, vamos ver. É, às vezes é esse pouquinho que você respeita o seu corpo, e às vezes nem é tanto tempo, né? E a gente já consegue ver o resultado só de você respeitar o corpo. Então, acredito que quanto mais a gente fica consciente em relação a esses padrões que a nossa mente vai mandando pra gente de condição, a gente consegue também entender, né? E relacionando com a alimentação, assim, super o porquê que às vezes a pessoa ela acabou de almoçar e ela tá já pensando no que ela vai comer, sabe? Passou 1 hora, já tá pensando em comida de novo. uhum, E eu já convivi de perto, assim, com pessoas com distúrbio alimentar, e você vê que a pessoa, assim, ela tem a necessidade de o tempo inteiro estar comendo alguma coisa, né? O tempo inteiro, qualquer coisinha que seja. Precisa estar mastigando, precisa direcionar a energia para aquilo. E uhum. então, acredito que a gente olhar para isso, né? Você com certeza tem muito mais sabedoria em relação a essa parte, mas através do mapa a gente consegue ver bastante isso também. Legal. A Tatiana, ele falou do café e doce final de tarde. É aí, né? De final de tarde a serotonina tá baixando. Se você não teve prazer suficiente durante o teu dia, ela tá lá no pé. E aí você não aguenta, você precisa de um prazer. E aí você vai em busca de doce, de alguma recompensa, né? De alguma coisa. E o café, porque final do dia é, né? Agora entrando um pouco no Ayurveda, né, Carol? Final do dia é pra gente começar a desacelerar, o sol já se Uhum, pôs, o nosso fogo digestivo, nossa capacidade de digestão, ela já está dificultada. Então, uhum. é realmente para a gente tirando o pé mesmo, né? Se for para respeitar esse ciclo. E muitas vezes a gente não quer, né? Porque para algumas pessoas é realmente é um grande desafio, e eu falo isso por mim também. Por exemplo, assim, parar no meio do dia e dar essa descansadinha que você falou. É Uhum. desafiador, porque a gente foi Não é cultural acostumado, nosso. né? Que a gente tem que produzir de tal a tal horário. Uhum. Então, a gente tem que olhar muito para isso, né, Carol? E Tudo na nossa cultura, né, Bá? Tudo na nossa cultura acaba distanciando a gente dessa sabedoria de ouvir e sentir o nosso corpo. E a gente acaba, então, entrando totalmente, como você falou, né? Assim, o horário de produzir imposto é esse. Mas qual que é o seu funcionamento? Né? Então, as pessoas, elas se desconectam muito da sabedoria do corpo delas e aí já fica tudo errado. É como você falou, a gente não respeita a natureza. Então,
a pessoa já acorda na hora que era para ela estar almoçando. E aí vai dormir uma hora, entendeu? Então fica tudo errado. E assim, usando os alimentos de uma forma que não é para nutrir, né? Usando os alimentos como uma forma para condicionar o corpo para trabalhar da forma que a pessoa quer que ele trabalhe. Naquele momento, eu quero que você tenha energia agora, então eu vou tomar um café, vou comer um doce. Mas assim, a natureza tá te trazendo um pedido para você já ir baixando a sua energia. E se você tivesse acordado com o sol e começado a produzir mais cedo, estaria tudo certo, né? E você estaria no seu ápice de energia no meio do dia e seria natural, mas como a pessoa já não acordou na hora com o sol, então tudo fica desregulado, né? E a gente aprende pelo Ayurveda o quanto isso a gente pode regular apenas de se entrar em sintonia de novo com a natureza, né? Exatamente. E é importante a gente também falar sobre isso, porque existem muitos protocolos, né? Protocolo ayurvédico, até mesmo. Agora está muito na moda protocolo de jejum. E tudo isso, todos esses protocolos que existem, eles são muito legais e podem ter seus benefícios, mas eles sempre vai se aplicar de maneira diferente para cada um. E a gente pode até descobrir isso pelo mapa mesmo, como você estava falando, porque, por exemplo, tem pessoas que são mais matutinas, outras pessoas que não são tão matutinas, mas assim, o Ayurveda diz que a gente deve acordar junto com o sol. E tá tudo bem se você não acorda com aquela disposição, se você já não acorda no pique. Eu sou assim, minha lua em Áries, eu já acordo super animada, mas eu vejo pelo meu noivo que ele, sabe, ele precisa ir devagar e tal. E tudo bem você se respeitar. Só que é uma linha muito tênue entre você se respeitar e você querer dizer assim, ah, não, eu não sou matutino. Então eu acho que você pode acordar de manhã, fazer todo o seu ritual. A energia vai depender de como você é, de como você se sente, né? Por exemplo, protocolos de jejum. A gente vê aí um monte de gente pulando o café da manhã, né? Porque é mais fácil, e indo só almoçar, por exemplo. Mas se você é uma pessoa que é super energética pela manhã, prefere fazer atividade física, talvez seja melhor, talvez teu intestino até funcione melhor, teu intestino, desculpa, teu sistema digestivo funcione melhor de manhã. Então seja talvez melhor você comer pela manhã e fazer um jejum à noite. Então você pode, por exemplo, fazer o seu jantar ali pelas 4, 6 da tarde. Então, assim, é tudo muito particular, né, Carol? E é importante a gente sempre estar olhando com isso. E esse autoconhecimento, por exemplo, que até mesmo o mapa tá aí para nos dar, é muito rico, né? Uhum, vai olhar com esse carinho, né, que você está trazendo, porque também é como você falou, se a pessoa também vai para essa vibração de punição, nessa vibração de punição a gente não cura nada, né? A gente precisa estar em uma vibração alta de amor para poder curar. Então você entender que realmente tudo é um processo, entender que tá tudo bem, às vezes a pessoa passou 20 anos, 30 anos daquela forma desregulada, só que também a pessoa observar o benefício e se ela quer esse benefício, porque talvez eu atendo pessoas que me falam, Carol, não sei o que acontece, mas parece que eu tô o dia inteiro me rastejando, o dia inteiro meio cansada, e você vai ver justamente isso, a pessoa quase não vai na luz solar, né, e se considera noturna. Fala, vamos experimentar fazer de uma outra forma, mas como você falou, talvez você não consiga acordar e ser a pessoa que vai para academia às 7 da manhã. Mas então acorda, senta devagar na sua cama, né? Tem algumas exercícios de meditação e de um yoga muito mais leve, né? A pessoa pode fazer ainda na cama, toma um café da manhã devagar, vai respeitando o seu tempo, mas pouquinho por pouquinho experimentar algo diferente, mas dentro desse acolhimento que é total câncer, né? Porque câncer na vibração mais alta, ela é a energia da inteligência emocional e desse acolhimento, desse amor, da gente compreender que tá tudo bem a gente estar em distorção, tá tudo bem a gente estar com um distúrbio alimentar, mas a gente olhar para isso com carinho, com amor que vai possibilitar que a gente traga cura, né, Bá? Uhum, exatamente. E aí você estava falando sobre isso, eu lembrei muito sobre a questão da carne, sabe? Eu tenho muitos pacientes que chegam para mim e que, eu quero parar de comer carne por tal e tal motivo, e super legal e tal.
e às vezes isso não é muito sustentável por muito tempo, ou acaba sofrendo, acaba até mesmo tendo uma deficiência muito grande de certas vitaminas. E aí eu aconselho essa pessoa a olhar. Às vezes você, sabe, precisa de uma energia um pouco mais densa, que a energia da carne é uma energia densa, uma energia de morte, um pouco mais baixa, assim, nesse sentido. Mas às vezes você precisa experienciar isso e tá tudo bem, não quer dizer que é ruim, né, Carol? Uma energia densa, essa, não quer dizer que é ruim. É simplesmente uma experiência. E às vezes você precisa estar mais em contato com ela, porque você precisa aterrar um pouco, você precisa estar em conexão com isso para curar alguma coisa mais terrena, alguma coisa realmente mais densa, né? Então, esse acolhimento também faz sentido nessa área. Com certeza, até isso que você falou, né? Enquanto você estava falando, eu estava pensando sobre isso mesmo, que muitas vezes é esse pedido de aterrar, né? Que a gente vê muito no mapa também, se a pessoa é muito vata, se a pessoa tem muito elemento ar, lua em gêmeos, como eu, lua em Libra, lua em aquário, é uma energia mais de ar, né? E aí você sente essa vontade e o seu corpo ele vai pedir por aquilo que ele já conhece. Então, por exemplo, quando eu parei de comer carne, no começo meu corpo ele ficava pedindo carne. Só que se a pessoa também ela aprende outros alimentos que podem ajudar ela a aterrar, como as raízes e tudo mais, ela traz essa inteligência de volta para o corpo, porque o corpo dela não sabe, né? Então, o que ele quer? Ele só quer aterrar. Ele tá vendo que você precisa aterrar para você realizar, para você trabalhar, e aí ele pede a carne, ele pede um doce, ele pede, sei lá, sabe, as coisas que ele conhece que te aterram. Mas você também pode ir trazendo para ele outras soluções nesse sentido, para que ele relembre, né, que aquele outro alimento também vai trazer o que na verdade ele precisa, que é só esse aterramento, né? Exatamente, maravilhosa essa explicação, porque é aí que tá, né? A gente não existe só um tipo de alimento, não existe só um tipo de, por exemplo, a questão do doce. Ai, mas eu sou muito do doce, eu gosto do doce. Mas peraí, você já parou pra experimentar uma tâmara, uma banana? Você sabe o quanto isso é doce? Né? Às vezes a gente só não tá. As nossas papilas gustativas estão muito também viciadas, né? No açúcar e a gente às vezes não consegue perceber que nos próprios alimentos da natureza tem esses sabores. Então é uma questão muito de assim, né? Alimentação e autoconhecimento é uma coisa muito de tipo assim, você ter coragem para se olhar, né? E E eu lidar com acredito, tudo né? aquilo. Uhum. Eu acredito muito, Bá, também que é assim, a pessoa saber se ela quer, né? O que a gente falou. Se não quer, Exatamente. tá tudo bem. Mas então se conforme. Não adianta você procurar 1.000 nutricionistas, terapeutas e você não fazer a sua parte. Então você quer, foca no benefício e paga o preço, né? Ou você Exatamente. paga o preço, ou você se conforma com isso. E qual que é o preço? É reaprender, é começar a acordar, nem que seja um pouquinho, 15 minutos mais cedo, depois mais Sair, 15, sair da zona de conforto, né? sair da zona de conforto, que a gente sabe que é desafiador, porque a nossa mente ela só quer mais e mais daquilo que ela conhece, mas você quer o benefício, né? Você quer, então se dispõe, porque eu brinco assim, né? Porque como você falou, a pessoa quer, só que ela já quer e já vem com muitas desculpas. Ah, mas eu quero, mas eu gosto muito. Então tá, então escolhe, né? Em algum momento você vai precisar escolher, ou você continua dedicando uma energia para isso e paga esse preço disso que você tá trazendo, que é o seu desafio, ou então é melhor deixar para lá, sabe? Não vai adiantar pagar uma nutricionista, pagar uma terapeuta se a pessoa não fizer a parte dela. Então, trazendo esse acolhimento, essa consciência de amor e ao mesmo tempo trazendo essa consciência do benefício, que eu acredito que é o que ajuda mesmo a gente a transformar e compreender sempre que a gente não é nada, né? A gente está, porque às vezes a pessoa ela atribui tanto aquele padrão à personalidade dela, né? Por exemplo, eu sempre encontro minhas amigas para comer um bolo à tarde com Coca-Cola, sei lá. E eu Uhum. acredito que aquela é minha personalidade e eu confundo aquilo com o eu sou, como se eu fosse aquilo. Então, quando eu começo a jogar para a mente uma coisa muito diferente, gera também como se fosse uma crise de identidade, né? Porque ela não se identifica, ela se perde.
Então, esse processo de transição, ele é mesmo desafiador. E eu acredito que a gente ter a consciência que é desafiador é importante até mesmo para a pessoa saber que é um desafio, mas que ela vai conseguir superar, né? Não, porque senão se ela achar que assim, se ela olhar de fora e acreditar que é fácil para todo mundo, mas quando ela tenta pôr em prática, ela vê o quanto é desafiador, ela às vezes desiste porque ela acha que aquele desafio é só com ela, né? Exatamente. E eu vejo muitas pessoas chegando assim, ai, eu sou ansiosa, eu como por compulsão. Aí começam ali um tratamento comigo. E eu falo, e aí, como é que você tá? Como é que tá a sua compulsão? Como é que tá isso? E a pessoa fala, por enquanto não deu nada, não sei, tô estranha. Eu falei assim, e não vai dar, não vai dar. Porque você já ressignificou isso. Então, às vezes as pessoas cristalizam muito com um padrão que, né, só passou por elas e não quer dizer que elas são assim, né? Então é legal essa observação. E Carol, deixa eu te perguntar, será que você tem alguma dica de como a gente pode integrar um pouco mais o signo de câncer? E já que a gente falou, né, sobre tantas outras coisas da nutrição aí no mapa, que possam nos auxiliar, talvez, na nossa nutrição, né? Porque às vezes não só através da alimentação em si a gente pode melhorar a nossa nutrição como um todo, né? Mas às vezes com outros pequenos gestos que a gente muda na nossa vida, integrando mais câncer. Você falou muito, né? Da questão da vibe alta de câncer, né? Nas vibrações mais altas de câncer. Como que a gente pode integrar ou colocar na prática pra gente, tipo, melhorar a nossa vibe de câncer, digamos assim, não cair nas mais baixas? Tá. Olha, Bal, o que eu acredito muito é que a forma que a gente faz uma coisa é a forma que a gente faz tudo, né? E eu acredito que a Uhum. grande sabedoria de câncer, essa sabedoria de acolhimento, de amor, é justamente a gente respeitar o que a gente mais quer no agora, encontrando prazer a cada momento e não um prazer que seja só um embotamento, mas uma real satisfação. Porque é igual quando a pessoa, assim, às vezes ela tá muito apaixonada, sabe? Atendo pessoas todos os dias também, assim como você. E ela fala, nossa, agora que eu tô super apaixonada, nem tenho fome, sabe? Eu tô tão... Porque ela tá tão feliz, ela tá tão satisfeita. Mas a gente encontrar, acredito, esse estado de paixão em relação à vida. E como eu acredito que a gente faz isso? Né? Se conhecendo, sabendo o que a gente precisa, respeitando o que a gente precisa, que é o que, como você falou, né, que você conversou com a sua amiga, se nesse momento a pessoa precisa mais disso, trabalhar o não julgamento, ela tá naquele momento, não ficar se punindo, tô aqui me punindo porque eu tô vendo série no Netflix. Gente, tá tudo bem? Essa é uma fase da minha vida que por algum motivo eu quero fazer isso, claro, olhar, entender se não é uma fuga, o equilíbrio perfeito de tudo. Mas eu acredito que quando a gente está se nutrindo desse autocuidado, desse amor, dessa paciência com a gente mesmo, a gente não precisa tanto das coisas externas, sabe? Então a gente se apaixonar pela gente e ter essa inteligência emocional, que é a sabedoria mais alta de câncer, a gente consegue encontrar esse equilíbrio. E como fazer isso, né? Eu acredito que se conhecendo, não existe uma fórmula mágica, é um processo e é a gente aceitar olhar, né? A gente tudo que para a gente poder curar um padrão, a gente precisa primeiro saber que a gente tem aquele padrão. Enquanto a gente vive muito ainda na projeção, acreditando que é o outro, acreditando que é o externo, eu tô assim, mas é porque esse trabalho me estressa. Eu tô assim, mas é porque meu namorado tal coisa. Tô assim, não, o que que sou eu, o que é o outro? Eu preciso primeiro saber, né? E quando eu descobrir, também não ir para essa energia de punição, de julgamento, porque nessa vibração, como a gente conversou, a gente não cura nada, né? Então, acredito que a vibração mais alta de câncer é a gente ir adquirindo essa sabedoria, essa inteligência emocional. Eu acredito muito que a gente pode se conectar em meditação com as vibrações mais altas de câncer. Eu tenho até uma meditação que depois eu posso passar. Porque isso é um campo vibracional, né? Um campo de energia. A gente pode escolher se conectar com esse campo e acredito que é isso, a gente desenvolver esse relacionamento de amor com a gente mesmo. Então, se você tivesse uma amiga muito querida e você visse essa amiga, não sei, errando, né? Você ia virar para essa pessoa, para essa amiga,
para sua irmã, para sua mãe, alguém que você ama, né? E você ia, tipo, dar uma bronca, ser super rígido e falar, nossa, como você, não sei o quê. Então, por que que você vai ter esse relacionamento com você mesmo, né? De se punir, de se julgar, de, sabe, ter essa rigidez. Então, acredito que a gente ir trabalhando isso é a melhor forma da gente alcançar as vibrações mais altas de câncer, que eu acredito que é essa sabedoria do coração, né? De a gente. Nossa, total, eu acho que é duas palavras que você falou: autocuidado e presença. Porque quando a gente está em presença, a gente está no agora. E se a gente for parar para pensar, no agora tá tudo bem. Porque quando não tá, a gente está resolvendo aquela coisa, né? Porque, por exemplo, se a gente está em perigo, se alguma coisa acontece, a gente não para pensar, para ficar ansioso, a gente vai e resolve, né? Então, quando a gente está no agora, a gente vê que tá tudo bem. E se a gente está em presença e no agora, a gente está tendo um autocuidado muito, muito importante, né? Então, assim, eu vou me alimentar, eu vou estar em presença, eu vou só me alimentar. Eu não vou olhar para celular, eu não vou olhar para televisão, né? Aí eu vou estar plena, eu vou estar eu vou ser com este alimento. Se eu vou conversar com a Carol, eu vou só conversar com a Carol, eu não vou conversar com a Carol e trabalhar aqui, né? E isso traz uma paz de espírito, um autocuidado muito legal, porque eu vejo que, assim, muitos pacientes meus culpam não conseguir seguir uma alimentação equilibrada por conta da ansiedade. E ansiedade nada mais é do que falta dessa presença, né? Carol, tá muito preocupado com outro espaço-tempo, né? Que não existe, porque o que existe só tá aqui e agora, né? Então, É o acho que meu. essa é uma ótima dica. E câncer fala muito também, bah, de memórias, de passado, sabe? Então, a gente olhar para isso também e requalificar energias que talvez a gente esteja com apego, né? Que agora falando um pouquinho das vibrações mais baixas de câncer, que são as Uhum. distorções que a gente cria, que podem também desencadear esses distúrbios alimentares, né? Então, às vezes a pessoa ela tá com um apego, né? Ela acredita que ela, não sei, às vezes em outra realidade aconteceu alguma coisa, ela precisa pôr tudo para dentro, né? Que é como se fosse uma escassez, tá faltando, se eu não comer agora, eu não vou ter depois. Então, a restrição gera muito também essa compulsão, né? Depois de um certo tempo. Então, é importante a gente ter essa presença e respeitar o que a gente precisa no agora. Eu acredito que quando a gente vai fazendo esse exercício, como você falou, não existe o depois, então não vai existir esse excesso de futuro que gera essa ansiedade, não vai existir alguma coisa mal resolvida no passado, porque o passado foi uma experiência que me trouxe para eu poder estar aqui no agora. Então só existe este momento, não existe mais nada, né? Existe agora essa live com a Bá, então, assim, só existe isso. Nesse momento eu vou me conectar e vai existir apenas isso. Em um outro momento, estou num atendimento, só existe eu e aquela pessoa, mais ninguém. Então, eu estou me alimentando também, porque senão a pessoa se alimenta e ela nem vê, né, o que que ela comeu. E aí ela quer comer de novo, porque ela nem associou que comeu. E essa pessoa, Exato. muito provavelmente, tem esse padrão, né, Bá, assim, com tudo na vida. Sim, exatamente, é o que eu falo. Primeiro que tem a questão de informação energética, né? Então, assim, se você está comendo e fazendo outra coisa, você está mandando uma informação em forma de matéria, que é o alimento, e outra informação no teu campo visual, no teu campo auditivo, e aí você tem que processar e você tem que digerir tudo isso. Alguma coisa vai ficar mal digerida, e provavelmente vai ser a comida, porque é a coisa mais densa, é a matéria, né? E se você tá comendo e você tá comendo muito rápido ou não tá olhando porque você tá comendo, depois o teu cérebro ele vai pedir por comida justamente por isso que você falou, porque ele não associou que ali teve uma refeição. Então, esse negócio de ficar beliscando, né? E depois você vai comer, eu não tô com fome, mas parece que eu preciso comer. Claro, não deu tempo, você não mostrou pro seu campo visual que você comeu, né? Você só ficou beliscando ali. Então, com certeza isso tem muito a ver. Uma pergunta que a gente recebeu, né, Carol, foi quais alimentos poderiam
nos trazer uma conexão com as nossas emoções, que eu acho que é muito essa questão de câncer, eu acho, se a gente fosse pensar em alguns alimentos, acho que alimentos que trazem memórias, né? Tipo, eu tô com saudades da minha avó, então eu ver, sei lá, uma rosquinha que ela fazia. Então eu acho que esses alimentos que trazem a conexão com as emoções são muito esses de memória, né? Esses alimentos que estão gravados É, na nossa memória. eu acredito que tem essa parte, né, que vai ser muito particular de cada um, o que cada um se conecta por causa justamente de memória, passado e tudo mais. E tem os alimentos que a gente sabe que também despertam afetividade, como mel. Eu associo muito também a bebidas quentes, Quentes, eu ia falar isso também, chás. que se conecta a esse alimento mesmo, né? Acho que é um elemento mais capa, assim, uma água, mas uma água como uma água morna. Então, capa é muito sentimento também. Então, a nossa sensibilidade, então, acredito que um chá quente, um leite morno, E alguma até coisa quentinha, né? Um mingau quentinho. Até tem essa coisa, tipo, da água, né? Dessa coisa de fluidez, dos signos de câncer também, né? Que é um signo da água, enfim, né? Uhum. Inclusive, a gente pode até unir, né? Assim, por exemplo, fazer um chá, uma bebida quente, alguma coisa com água, que é o elemento mais receptivo de todos, e colocar naquele momento, antes fazer uma simples meditação, né? Que às vezes a gente acha que, nossa, meditação tem que criar um super ambiente, tem que ser uma meditação de 1 hora, e não, pode ser aquele 1 minutinho, né? Se colocar como canal, pedir para vir através do seu campo, uma energia para aquele chazinho que te ajude a se conectar com as suas emoções, com o seu coração. E com certeza esse elemento ele vai receber, né, essa influência energética que eu acredito que tudo está conectado, né? Então aí você vai, através do elemento água, conseguir trazer essa conexão também. Eu acho que a água é realmente um canal bem legal. Então, todo mundo agora, antes de comer, vai fazer. Gente, não é uma meditação, é uma intenção, né? Porque a Uhum. intenção já traz você pro agora, pro momento, para você se conectar com o alimento. Então, assim, eu sou uma pessoa muito prática. Então, eu gosto de dar dicas práticas. Gente, vocês vão se alimentar, coloca no prato para um segundo antes, faz uma intenção, abençoa, porque isso já vai te trazer para o momento presente, já vai trazer ali a consciência de o que você está comendo, para o mindfulness, né, que a gente comenta muito, assim, de sentir toda a textura do alimento, todo o sabor, a temperatura, e você vai conseguir lidar também melhor com o seu comportamento alimentar mesmo, né? Então, acho que essas coisas estão super integradas autoconhecimento, astrologia, com a nutrição, sim, né? Nosso tempo tá acabando, Carol. Nossa, passou muito rápido. Mas acho que todo mundo gostou bastante. O pessoal falou bastante por aqui. Mandaram algumas perguntas aqui na caixinha. Eu não sei se vai dar tempo de a gente responder, mas depois eu compartilho com a Carol, porque já começou a contagem regressiva aqui em cima. E qualquer Ai, coisa a gente pode bolar alguma coisa, né, Carol, para com passar para ele. certeza, com certeza. Amei. Muito, muito obrigada por você estar aqui. Nossa, eu achei incrível mesmo. Tudo que você trouxe me agregou muito, muita coisa que eu não sabia. Então, gratidão, gratidão por tudo que você falou, pela sua ajuda e por estar aqui conosco, né? Nessa tarde de chuva que já tá noite maravilhosa. Muito bom sua presença. Juntas aqui na live. Um Ai, beijo, acho que Carol. Tá, beijo no seu coração. Muita honra Igualmente. e gratidão pela oportunidade de estar aqui. Sua energia é sempre muito linda. Eu também aprendo sempre muito com você. Eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu te vi. Eu acho que eu falei isso pra você. Eu falei, você parece um anjo. Gente, porque a Carol parece um anjinho. Assim, ela fala toda fofa, ela é toda linda. Ah, é seu espelho, na verdade, eu vejo isso em você. Ai, quanto amor nessa live, quanto Ai, meu Deus, câncer. que live mais canceriane, que a gente realmente pôs energia de câncer. Amada, Tá, vai cair agora. Um tá. beijo. Tchau, pessoal. Obrigada a todo mundo pela Beijos presença. para todos.